deixou o seu reino, se redimiu, ou se reduziu, né, se rebaixou a condição humana para trazer a gente numa condição deplorável, numa condição em que não podíamos nos salvar, para a alegria plena e satisfação no seio do Pai, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a gente tem estudado aqui o tema da adoração, de diversas formas. E hoje à noite eu queria falar da adoração de geração em geração. Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece. Eu tenho liderado os jovens aqui durante 5 anos agora, que tenho liderado os jovens aqui nessa igreja. Tenho pastoreado a vida deles. E eu queria compartilhar um pouquinho, antes de começar na palavra, o que se trata esse ministério de jovens. O que é ele, e é bom compartilhar também que nesse momento a igreja tem investido em 160 pessoas, quase meio a meio aí, masculino e feminino, pode passar, vai ser bem rápido, de faixas etárias, muito meio a meio aí, entre 20, 25 e 26 e 30, e também comparado aí, meio a meio, menos de 20 e acima de 20, esses 160 pessoas, pode passar. Perfil profissional, a maior parte das pessoas se encontram ou na universidade ou no trabalho. Pouquíssimas pessoas que não estão nem na universidade, nem no trabalho, ou seja, ainda estão na escola. E alguns ainda estudando e trabalhando. Pode passar. A gente tem trabalhado através dos pequenos grupos, e os pequenos grupos, eles hoje são responsáveis aí por uma presença regular de 119 pessoas, e ocasionalmente 33 pessoas passeiam, vamos dizer assim, elas vão de vez em quando, pode passar. Na reunião dos jovens, que acontece 2 vezes por mês, a gente conta com uma presença hoje de aproximadamente 80 pessoas, e aí vai variando com aqueles que vão de vez em quando e aqueles que nunca aparecem ou apareceram uma vez. Pode passar. No culto do domingo, a gente tem uma presença média de quase 100 pessoas da rede de jovens aqui presente. Pode passar. Alguns desses membros que estão hoje no pequeno grupo, eles não são da igreja, ou seja, são pessoas que estão visitando. Então, parte daqueles que não vêm para o culto também são pessoas que ainda estão visitando a igreja para ver se fazem parte. Pode passar. E aí, em etapa de liderança, a gente, como trabalha com os pequenos grupos, boa parte desses jovens, e é o que mais me encanta, tem se disponibilizado para pastorear outros jovens. Tem sentido o chamado de cuidar da vida de outras pessoas, não esperado chegar talvez um tempo maior da vida, para já se disponibilizar e dizer, não, eu quero transformar através do que Deus transformou a minha vida, aquele que está do meu lado, hoje. Então hoje a gente conta, dentro da rede, com aproximadamente aí 70 pessoas, 80 pessoas que estão aptas à liderança. Pode passar mais um. E que hoje servem na igreja. A gente tem a maior parte hoje servindo na igreja de alguma forma, das pessoas que já são membros da igreja. 62 pessoas dos 48. Porque aí não está contando quem não é membro da igreja. Pode passar. A gente começou em 2011 com um trabalho onde reunia talvez 10, 12 pessoas aqui. E aí Deus tem abençoado e trazido pessoas, não através de quem está liderando, mas através de outros jovens que podem se disponibilizar e colocar suas vidas nas mãos de Deus para ministrar na vida de outras pessoas. Deus levantando através do seu espírito jovens que influenciam jovens. Pode passar. Então o número de PGs hoje está em 12. A gente tem hoje passeando na rede entre as pessoas que realmente frequentam os pequenos grupos e pessoas que aparecem uma vez, aí não vem mais, aí uma vez não vem mais, uma faixa de 180 pessoas, mas pode passar. E a frequência do Renova, eu já falei, uma cerca de 80 pessoas, vindo desde 2011 para cá. E é a formação de líderes como principal foco desse processo dentro do pequeno grupo, para trazer novas pessoas que possam ser cuidadas. Pode passar, acho que acaba aí. E aí, Renova é o nome da rede de jovens. Por que eu tenho falado isso? Semana passada, o Tiago foi quem falou aqui. E a gente já tem conversado há um bom tempo. A gente tem se pastoreado, a gente tem se encontrado para comentar a respeito de ministério, comentar a respeito de vida conjugal,
comentar a respeito de vida cristã, e a gente vem se acompanhando. E com a minha saída da Igreja Batista Emanuel, por causa da plantação, a convite do próprio pastor Alberto, por indicação também de enxergar a caminhada, um homem de Deus, como vocês viram, cheio da palavra do Senhor, a igreja o convidou. Esse convite já passou por conselho, já passou por assembleia. A igreja, após ter convidado, já estava em oração, muitas pessoas, e há 2 semanas, ele já tinha sido convidado para pregar, mesmo sem ter respondido essa pergunta, mas ele aceitou o convite para estar vindo pastorear a vida dos jovens. Ele já pregou no Renove, ele já tem tido contato com os líderes de jovens, a gente já fez reunião com ele, com os líderes de jovens, com os orientadores de jovens, então ele vai estar assumindo esse ministério. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para mostrar para vocês como que está se dando essa transição. Não é alguém que está vindo de última hora para preencher um buraco, não, desde o início do ano, a partir de julho, ele já tinha sido convidado e estava em oração a respeito disso, no finalzinho de julho. Então, tem sido um processo de oração muito grande, os jovens têm orado pela vida dele, ele tem orado para saber se Deus é o que Deus quer para a vida dele, e agora tem aceitado, e eu acredito que tem um caminho muito bonito pela frente, a levar esses jovens muito mais longe do que eles chegaram até aqui, e eu acredito que Deus vai abençoar muito a vida da igreja. Mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é adoração de geração em geração. E eu queria que os irmãos abrissem comigo em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, livro de Joel no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei as maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Como é difícil viver nos dias de hoje, num conflito cada vez maior de gerações. Há um tempo, cunharam um nome específico para uma geração que era denominada X, geração X. Depois começaram a falar da geração Y, depois de um tempo. Agora já começam a falar de os millennials. E esse tempo de denominação de gerações, a era que a gente vem chamando, é cada vez menor. As alterações, para chamar uma geração de geração X, teve um tempo. Você começou a perceber vários comportamentos diferentes. Durante muito tempo, no século XX, os costumes eram os mesmos, e aí você coloca esse nome, depois de observar bastante. Para a geração Y, para chamar isso, o tempo foi muito mais curto. Para a nova, menor ainda. Então, cada vez mais, a alteração na forma como as pessoas vivem é maior. E para você perceber uma alteração muito grande, que antes era preciso décadas, hoje com 10 anos, talvez as crianças que nasceram no ano de 2000, não tinham como tocar num celular desse jeito. A partir do ano 2005 é que isso começou a acontecer. Então as crianças hoje têm sido criadas com leite e iPad. O que vai ser dessas crianças, eu não sei. Mas, há um tempo atrás, a gente falava o quanto era impressionante que criança conseguia mexer em controle remoto de televisão. Isso era impressionante. Hoje ele já está botando senha nos aplicativos, já está começando a jogar jogos incríveis que há pouco tempo não existia nem o Windows, era só uma tela preta que a gente ficava mexendo. E os choques de como a gente tem sido criado e aquilo que a gente tem experimentado tem tornado uma geração após outra mais diferentes num tempo cada vez menor. E os conflitos de gerações que antes eram coisas
muito estabelecidas, que a gente sabia o que era, a gente não tem mais ideia do que vai ser hoje. Ainda acontece, é real em toda casa é real, se a casa tem um adolescente é mais real ainda. Então a gente vive os conflitos de gerações, porque uma geração está mudando mais rápido que outra, maior do que a gente vivia até agora. E não tem uma tendência a reduzir essa velocidade, tem uma tendência a aumentar isso. Eu me lembro que quando eu olhava estranho, porque quando eu cheguei na sexta série, eu me lembro que quando eu entrei na sexta série, tinha um bocado de criança da sexta série chamando a criança da quinta série de pirralha. No mês de fevereiro. E a gente tem a tendência de olhar para as pessoas que estão menos experientes que a gente e colocar como, sabe de nada, não passou por quase nada na vida. E essa questão da quinta, sexta série mexeu comigo, mas não terminou aí. Sétima série, oitava série, era sempre a mesma coisa. Passou o ano, a gente está olhando para o que vem em seguinte e olhando para ele dizendo, sabe nem o que é a vida na oitava série, né? E aí, hoje, para minha pessoa olhar a vida de um adolescente, me choca em várias coisas. Me choca. E vocês podem olhar para a minha cara agora, sabe de nada um menino novo desse? Então a gente está fazendo isso o tempo todo aqui. E é cada vez que a gente entende menos a próxima geração, a gente passa a entender menos ainda qual é o papel. Porque existe o que é o caminhar natural da nossa vida e existe o que é o propósito de Deus e qual é o papel que Deus está dando para cada geração. Porque a geração não passa por sua geração passivamente. Deus deseja propósito para cada geração. Então a gente, por não entender e viver nesse conflito de gerações, olhando sempre para o próximo e achando ele inexperiente, a gente não entende qual é o propósito de Deus para as próximas gerações. Qual é o propósito de Deus para as novas gerações? O que é que a gente tem esperado das novas gerações? Ou a gente já começa com um discurso, está tudo perdido, não tem o que fazer. O que é que a gente tem ensinado? Porque a gente trata maturidade como sendo o requisito principal para decisões, quando esse nunca foi o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente começa a ver dentro de casa uma coisa tão estranha, um bicho tão diferente, vamos dizer assim, no crescimento, tendo variações hormonais tão grandes, dentro da igreja, dentro de comunidade, dentro de trabalho, que o conflito vai se alastrando. A gente fica com um medo tão grande desses conflitos que qual é a maior estratégia? Ela é uma estratégia defensiva. Eu tenho que fazer de tudo para não dar besteira. Então, o que normalmente as pessoas vêm falar com o pastor de jovens é para saber se o filho dele ou o filho dela está, vamos assim, caindo no caminho da besteira ou não. E todo o papel que a gente tem que desempenhar aqui na frente, às vezes é para dizer, espero que não dê besteira. Espero que esse menino dê para alguma coisa e não dê besteira. Que a igreja consiga segurar esse menino de alguma forma. E a gente passa a ter uma expectativa tão baixa que a gente fica investindo boa parte da vida da criança onde? Na educação. Para que algum dia na vida ele se torne o quê? Alguém. Porque ele não perca o rumo no meio do caminho. A única expectativa que a gente tem é que de alguma forma, algum dia ele passe no vestibular, ele entre para uma profissão que talvez dê o seu dinheiro, e que ele não se perca. Os propósitos de Deus para as gerações são muito maiores que esse. Muito maiores que esse. Eles não são defensivos. O máximo que eu vou ter aqui, graças a Deus meus filhos foram bem criados, eles não estão, sei lá, no mundo do crime. Isso é uma coisa muito pequena. Samuel foi alguém que ouviu a Deus, ainda novo. José foi alguém que confrontou reinados, trabalhos, família, em nome de visões que Deus deu para a vida dele. Daniel conseguiu ser tão influente no reino, mesmo em sua juventude, chamados por Deus jovens. A expectativa que Deus tem para as novas gerações e para cada geração, ela não é baixa. A expectativa de Deus é muito maior que a nossa própria expectativa a respeito de nós mesmos. Lá em Atos 2, versículo 14, queria que vocês pudessem acompanhar comigo também, acho que vocês vão achar
familiar. Atos 2, 14. Atos 2, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Ele vai falar a respeito do derramamento do Espírito. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito por quem? Pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito. Naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande dia glorioso do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, no derramado Espírito, está lá Pedro falando o que Joel estava predizendo lá atrás. Os vossos filhos profetizarão. E aí eu faço uma pergunta. O que é que você espera do seu filho? O que é que você espera do seu filho? Será que é esse caminho na defensiva? De só ali, terminar o curso da vida e se formar e não dar em besteira? O que você espera? E o que você espera a respeito de você mesmo? Porque ao contrário do que a gente acha, que o que vai determinar a nossa capacidade de decisão é a nossa maturidade, o que vai determinar a nossa capacidade de decisão é o nosso compromisso. O que a gente tem que formar é uma geração com compromisso e não uma geração com maturidade. Porque maturidade, o que vai acontecer? Toda geração vai ter de alguma forma ou de outra. Ela pode desprezar a maturidade que foi dada a ela no curso da experiência. Ninguém requer experiência de quem não tem maturidade. A maturidade vai vir no curso da caminhada. O que falta hoje nas nossas casas, nas nossas escolas, é uma geração que tenha compromisso. Quando a gente vai pensar em alguém que vai cursar qualquer tipo de curso de faculdade, a gente espera o quê? Que de alguma forma aquele curso torne a pessoa capaz de exercer a vocação. Mas a gente às vezes confunde achando que o curso é que vai dar a vocação. Então a gente tem insistido para que mais e mais pessoas façam curso de medicina. Por quê? Porque eu quero que meu filho tenha a vocação de medicina. Quando vocação, ela não é dada na universidade. Vocação vem com a pessoa. Então, eu não quero mandar meu filho para uma universidade de medicina para ele se tornar um médico. Eu quero mandar meu médico, que é meu filho, para uma universidade de medicina, para que lá ele adquira experiência de uma vocação que ele já tem. Uma vocação de ser pessoa. Porque capacidade técnica não determina vocação. Quantos médicos a gente tem hoje e que a gente se sente com medo de ir num consultório porque vai olhar para a gente com cara de bicho? E não alguém que tem a vocação de olhar no olho porque ama a pessoa. A gente precisa de mais gente com vocação e compromisso. Quantas vezes a gente está dizendo para os nossos filhos que eles não podem se casar porque não tem o quê? Dinheiro. Porque não são o quê? Formados. Mas a gente não questiona se tem o compromisso. A gente associa a maturidade, a eficiência do processo como determinador da decisão. E aí eu consigo colocar na cabeça do meu filho que ele tem que ter maturidade para que ele tenha um casamento eficiente. No dia que aquele cara que foi casado por causa da maturidade, o casamento eficiente, no dia que ele achar alguém mais eficiente, o que é que ele vai fazer? Jogar fora, porque tem alguém mais eficiente para ele agora. O que é que ele devia ter desde o início? Compromisso. O compromisso e a vocação é que determinam a autoridade. Junto com o quê? Com o testemunho. Então eu não tenho medo de falar aqui isso. E eu não estou sendo não humilde aqui. Que se alguém vier questionar aquilo que eu estou falando aqui através da palavra, ótimo. Mas ninguém pode questionar o que eu estou falando aqui por causa da minha juventude. Porque se a minha juventude for confirmada pelo testemunho, a autoridade é dada por causa de quê? Da vocação. A gente precisa de gente com mais compromisso. E a gente tem que entender que o que Deus espera das novas gerações não é maturidade. A gente não precisa ficar retraindo. A gente precisa incentivar eles a terem compromisso desde cedo. Porque Deus deseja. Deus chama os jovens. Deus chama as crianças.
Já compartilhei aqui quantos de nós já não passaram por alguma situação onde a criança era aquela que ia profetizar no momento em que o pai estava cometendo algo completamente fora do casamento. A mãe vinha lá cochichando, ó, no ouvido do marido, pá, 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 pá. Aí tá um dia depois, no banco de trás do carro, a criança vai e fala, papai, por que o senhor faz isso? A mulher só olha para o marido, né? Matou a charada. E naquele dia a criança foi um instrumento de Deus para consertar uma situação que não era restaurada a tempo. Por quê? Essa palavra aqui, que diz que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, ela é verdade. Ela é verdade. E Deus não está esperando um jovem, um adolescente ou uma criança que está sentada aqui de 9, 10, 11, 12, 20 anos, a ter maturidade para ser chamada, a ser influente, a transformar a vida daqueles que hoje são seus amigos. Não, porque Deus deu o que a eles? Chamado, a palavra da verdade. E a partir de agora, por causa do Espírito, eles não precisam, né, da maturidade. Eles precisam da vocação e entenderem-se como vocacionados. Como é que alguém pode ser chamado a respeitar alguém no colégio desde cedo, se ele não se entender como um vocacionado a amar o seu irmãozinho? A gente tem poucas expectativas sobre os mais jovens, sobre as novas gerações. Pensa pouco de Deus. E Deus, Ele espera muito mais, não só das novas gerações, mas Ele espera muito mais de você também, do que você mesmo. Confia os caminhos das novas gerações ao Senhor, o mais é Ele que vai fazer. Ele fala que os velhos sonharão. E eu ficava pensando, se alguém que já está numa idade muito avançada vai sonhar, ela vai sonhar com o quê? Você sonha, todo mundo sonha com o quê? Futuro. Então, se os mais velhos sonharão, eles sonharão com que geração? Com a geração futura. E esses mais velhos são o suporte, a honra a quem a nova geração tem que dar, honra, a quem se deve honra, para ser o suporte, para que a nova geração tenha o seu papel. E não a rédea para que a nova geração espere envelhecer para agora ter maturidade para ser ação. Não. A hora da nova geração é agora. E cada vez mais isso vai ficar mais difícil da gente controlar. Mas nós temos que ser o quê? Inspiração e exemplo para que as novas gerações possam ter vocação e compromisso, desde já. Então, quantos jovens aqui, adolescentes que eu conheço, não teriam a condição de pegar este microfone aqui e falar coisas que eu e você ficaremos chocados de ouvir como Deus tem agido na vida deles? Precisamos acreditar que Deus está agindo na igreja. Mais do que isso, a gente precisa acreditar é que Deus tem um propósito na vida do seu filho, da sua família, antes dos desejos que você tem a respeito dela. Eu queria ler alguns textos com vocês. E aí, antes de ler o texto, só deixar bem claro isso. Entendendo o papel e a vocação das gerações, a gente vai ter condição de apoiar, ser suporte e respeitar a quem é respeito. Se a gente não entende o papel das gerações, a gente fica perdido. Deus vocacionou as gerações. Fala, os vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Eu queria ler com vocês alguns textos rapidamente, a respeito de alguns exemplos na palavra de Deus, de como é que Deus faz o chamado na vida de alguém. Em Sansão, ele diz o seguinte, lá em Juízes está dizendo, capítulo 13, quem quiser ver depois, versículo 3. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse, eis que é estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Um papel na mão de alguém que ainda nem nasceu e que desde jovem foi usado, Sansão. Lá em Isaías, capítulo 49, versículo 1 diz, ouvi-me, ilhas,
Escutai vós, povos de longe, o Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Isso Isaías, lá em Jeremias capítulo 1. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Profeta João Batista, lá em Lucas capítulo 15. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Isso nos remete a entender que nós somos escolhidos, Deus tem propósito na nossa vida antes de nascermos. A gente pode até escolher ser pai, a gente pode até escolher ser mãe, mas ninguém escolhe ser filho. Você não escolheu ser filho. Foi Deus que escolheu. Apesar de você achar que tudo que rodou a sua vida, talvez de imenso sofrimento, não tem propósito nenhum, Deus tem propósito em tudo. Ele ama você, independentemente da sua história de vida. Porque Ele escolheu antes de tudo. E os propósitos dele não encontram a sua vida no momento que você atravessa essa porta. Eles existem desde o ventre da sua mãe. E a própria infância de Jesus mostra alguém que era usado desde a infância. Aos 12 anos, discutindo com mestres da lei, sabendo do seu chamado, dizendo: eu estava na casa do meu pai. Onde é que vocês estavam me procurando mais? Deus se importa com a nova geração. Os vossos filhos profetizarão. Ele quer te dar propósito. Sabe por quê? Ele sabe mais a respeito do propósito da sua vida do que você. Ele sabe mais do propósito da vida do seu filho do que você. E Ele quer usar cada uma dessas gerações do seu jeito. Ele acredita mais na nossa transformação do que a gente mesmo. Muito mais. E é interessante como as novas gerações, elas têm uma capacidade muito maior de se comunicar. Muito maior de se comunicar com a geração que hoje temos ao nosso redor, que está na mídia e tudo. Eu mesmo já tenho coisas que eu não consigo absorver. Alguém vem falar para mim, algum jovem, já viu isso? Não sei o que é isso. E as pessoas estão se comunicando naquela linguagem. Então a nova geração tem muito mais poder de comunicação, inclusive do Evangelho. Quem vai dizer a forma melhor de comunicar o amor de Jesus para outras pessoas? E me ensinar a comunicar o amor de Jesus, talvez, para o mundo que está aí fora hoje? Talvez alguém que seja muito mais jovem que eu hoje. Porque Deus vocacionou ele a entender o jovem, adolescente. Ele é um filtro muito maior de como a gente pode proclamar a mensagem. O conteúdo não muda. Mas a forma de comunicar, Deus é tão criativo. E Ele acredita mais na nossa transformação, porque é pelo poder dEle que a gente é transformado. Não é pelo nosso poder e não é pela nossa maturidade. A gente fica com medo que as pessoas amadas entrem em encrenca. E aí eu finalizo compartilhando. Que Deus, apesar de ter uma pessoa, vamos dizer assim, o seu filho amado, ele sabia que ele ia para a maior das encrencas, mas aquele filho tinha uma vocação, e por causa da vocação do filho, ele pôde entrar na maior das encrencas, para que eu e você, que às vezes tropeçamos, colocamos o pé pelas mãos, ficamos em encrenca, na verdade, não é encrenca nem de atitudes, mas até mesmo na forma de pensar, em coisas que a gente não consegue se libertar aqui, pensamentos que vêm a nos colocar cada vez mais para baixo, que a gente entenda que foi Ele que entrou na maior encrenca para que eu e você pudéssemos desfrutar do colo do Pai, de onde Ele saiu, por causa da vocação dEle. Essa é uma geração que precisa entender de vocação e compromisso, porque a expectativa de Deus na minha e na sua vida, independentemente da geração, é muito maior do que ficar na defesa. É muito maior do que ficar na defesa. Proclamar o amor dEle exige coragem, exige ímpeto, mas exige mais do que isso, compromisso e vocação. Que Deus nos abençoe a entender
cada vez mais a respeito das nossas gerações, mas a respeito de Deus, que nos ama mais que nós mesmos e que sonha conosco mais que nós mesmos e que sonha com os nossos filhos e as novas gerações muito mais que nós. Amém? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essa breve meditação, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos levando em paz para os nossos lares, Senhor Jesus, nos dá uma semana de ímpeto, de enxergar que o teu amor, Pai, não é proclamado através da nossa capacidade, da nossa maturidade, da nossa eficiência, Senhor Deus, mas através do teu poder, Senhor Deus. Então nos faz nos colocar em humildade nas tuas mãos, Pai, para entender o nosso chamado, para entender o chamado dos nossos filhos, para entender o chamado daqueles que são mais novos, Senhor Deus, e que a gente possa dar cada vez mais suporte, para que a tua palavra seja proclamada através da vida deles, Senhor Deus, que as novas gerações sejam tua boca, Senhor Jesus, porque tu os chamaste. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém.